Talvez você nunca tenha pensado nisso. Talvez acorde todos os dias repetindo o mesmo gesto, automático, comum, banal. Talvez abra os olhos, estique o corpo, toque a testa, mova a mão de um jeito que para você não significa nada. Mas e se eu te disser que Padre Pio alertou, mesmo sem usar exatamente essas palavras, que há atitudes espirituais que logo ao despertar definem todo o combate do dia, que há um gesto simples, aparentemente inocente, que pode fechar portas em vez de abrir, bloquear graças em vez de atrair, afastar luz em vez de recebê-la? Não ignore isso. Não passe adiante. Fique comigo até o fim deste vídeo e permita que esta verdade penetre profundamente no seu coração, como um chamado que não pode mais ser adiado. Eu quero falar com você, sim, com você. Não com uma multidão abstrata, mas com a sua alma, com a sua história, com o seu amanhecer. Porque o inimigo não opera apenas nas grandes tentações, nos pecados escandalosos, nas escolhas drásticas. Ele trabalha em silêncio, nos pequenos hábitos, nos detalhes que não chamam a atenção. E muitas vezes, o momento mais vulnerável de uma alma é quando ela abre os olhos, depois do sono, quando ainda está entre dois mundos, o da memória e o do dia que começa. Nesse instante, algo se decide, e se decide rápido. Padre Pio sabia disso. Ele que lutou corpo a corpo com o demônio. Ele que ouviu, literalmente, gritos do inferno durante suas madrugadas de oração. Ele que dizia com firmeza: o demônio é como um cão acorrentado. Ele pode latir, pode tentar assustar, mas só morde se você se aproximar. Você já percebeu que ao acordar, muitas vezes, os primeiros pensamentos não são de luz, mas de preocupação, ansiedade, pressa, irritação, como se houvesse uma sombra esperando você abrir os olhos para dar o primeiro golpe do dia. Isso não é coincidência, isso é combate. E aqui está o alerta. Muitos, ao despertar, fazem o gesto de tocar o celular antes de tocar o próprio coração. Acordam e já entram em redes, mensagens, notícias, estímulos. Antes de olhar para Deus, olham para o mundo. Antes de rezar, absorvem ruídos. Antes de elevar o espírito, descem ao caos. Talvez você diga, mas é só um hábito, uma rotina. E eu te respondo com a mesma seriedade com que Padre Pio olhava nos olhos dos penitentes. Aquilo que você entrega nos primeiros segundos do dia é o que governa sua alma nas horas seguintes. Não se engane, não minimize, não trate como pequeno o que no espiritual é grande. O inimigo não precisa derrubar você com um pecado mortal logo cedo. Ele precisa apenas tirar você da rota, deslocar sua direção, desordenar seu coração. Se ele conseguir que você acorde conectado ao exterior antes de estar conectado ao alto, ele já ganhou muito. Ele já enfraqueceu seu escudo. Ele já te fez começar o dia com sede sem perceber a fonte. Padre Pio dizia: a oração é a melhor arma que nós temos. É a chave do coração de Deus. E quantos acordam e escolhem outra chave? A chave do medo, a chave da dúvida, a chave da distração. Qual é a primeira porta que você abre? A da graça ou a do ruído? Talvez você sinta agora uma inquietação no peito. Talvez algo dentro de você diga: isso faz sentido, isso fala comigo, isso tem meu nome, e tem mesmo. O Espírito Santo não está aqui por acaso. Ele conduz quando encontra quem escute. E se você está aqui, é porque foi chamado a ouvir. Imagine por um instante Padre Pio olhando para você ao amanhecer, com aquela expressão grave, mas cheia de misericórdia. Imagine ele perguntando: filho, filha, o que você oferece a Deus nos primeiros minutos do seu dia? Não responda rápido, não responda com a boca, mas com a alma. Porque o gesto que bloqueia a bênção não é apenas o celular. O gesto é acordar e não entregar o coração imediatamente a Deus. O gesto é levantar sem rezar,
É começar o dia sem o sinal da cruz. É permitir que a primeira palavra dentro da mente seja mundo e não céu. É acordar como quem acorda sozinho, quando nenhum filho de Deus desperta sozinho. O sorriso de Cristo te acompanha na aurora, mas você olha para ele? Padre Pio começava o dia em profunda oração. Antes de qualquer passo, fazia o sinal da cruz com devoção. Tocava a alma antes de tocar qualquer objeto. Talvez você pergunte, mas é tão simples assim? Só isso? E eu devolvo a pergunta, por que algo tão simples é tão difícil para tanta gente? Porque exige decisão, exige consciência, exige colocar o espírito acima do corpo e da rotina. E quando você renuncia a isso, quando desperta e não se volta para Deus, uma porta espiritual permanece fechada. Não porque ele te negue a graça, mas porque você não abriu o espaço onde ela deveria habitar. E essa é a armadilha sutil, silenciosa, perigosa. O dia começa. Tudo parece normal, mas algo está desalinhado. Uma paz te falta. Um foco se perde. Uma irritação cresce sem motivo. Pequenas tragédias internas vão se somando. Não percebe? Não sente? Isso pode acontecer agora mesmo com alguém que está assistindo. Você pode estar vivendo exatamente isso. Por isso, fique comigo. Não pare aqui. Continue, porque o que vem é revelação, é direção, é luz. Há um caminho para que suas manhãs sejam território de Deus e não do inimigo. E eu quero conduzir você a isso passo a passo, palavra por palavra, respirando fundo e deixando que cada frase seja como óleo derramado sobre a alma. Respire, sinta o que estou dizendo. O mundo corre, mas você precisa parar. O mundo exige pressa, mas a alma exige silêncio. Quando abrir os olhos amanhã, antes de esticar o braço, antes de buscar qualquer gesto automático, coloque a mão no peito e diga: Jesus, eu te ofereço este dia. Não deixe sua primeira ação ser material, mecânica, distraída. A primeira ação precisa ser espiritual. É aqui que a chave muda. É aqui que a bênção flui. Mas espere, isso não é tudo. Isso é apenas o começo. Porque Padre Pio não falava apenas sobre gestos, mas sobre vigilância. Ele dizia que o demônio espera as brechas da nossa disciplina espiritual. Se sua primeira atitude do dia não é oração, é brecha. Se sua mente desperta para o mundo antes de despertar para Deus, é território vulnerável. E talvez você esteja colhendo consequências disso sem perceber. Quantas vezes você começa o dia pesado, angustiado, com pensamentos negativos que parecem surgir do nada? Quantas vezes acorda e já se sente cansado da luta que ainda nem começou? Já se perguntou por quê? Talvez porque você não vestiu a armadura logo ao nascer do sol. Padre Pio ensinava que o rosário era sua espada, sua proteção. Que cada Ave Maria lançada de manhã era como um anjo colocado na porta da alma. E você, quantos guardas coloca ao acordar? Quero que você perceba algo profundo agora. O inimigo não teme quem ora depois. Teme quem ora primeiro, porque quem começa no Espírito continua no Espírito. Quem entrega a aurora, entrega o dia. Quem acorda em Deus, acorda vencedor. E aqui está a revelação que poucos compreendem. Ao acordar, antes de qualquer gesto com as mãos, antes de qualquer palavra ao mundo, faça o sinal da cruz e ofereça seu dia ao céu. Este é o gesto que abre portas, este é o gesto que desbloqueia bênçãos, este é o gesto que protege, guarda e fortalece. Não substitua, não adie, não deixe para depois. Mas talvez você nunca tenha feito isso com consciência, talvez tenha se esquecido, talvez tenha rezado, mas sem intenção profunda. Padre Pio dizia que oração sem coração não sobe. E agora você está sendo chamado a fazer com alma. Acordar é renascer. E renascer precisa do toque de Deus. Se essa mensagem toca você, se algo dentro de você está sendo iluminado, escreva aqui nos comentários como ato espiritual, como selamento desta palavra.
Senhor, receba meu primeiro gesto do dia. Escreva com fé, escreva com devoção. Isso será oração pública, confissão de entrega, testemunho de um despertar novo. Mas eu ainda não terminei. O mais profundo ainda está por vir. Porque há um gesto oculto, ainda mais perigoso, que muitos fazem sem perceber e que bloqueia graças como um muro entre Deus e a alma. E eu vou revelar isso agora. Então respire fundo, porque agora entramos mais fundo. Você já compreendeu que o primeiro gesto ao acordar pode abrir ou fechar portas espirituais, mas existe algo ainda mais delicado, mais silencioso e mais mortal para a alma. Não é apenas o gesto físico da mão que busca o celular, ou da mente que corre para as preocupações do dia. É o gesto interior, o movimento invisível que quase ninguém nota, mas que Padre Pio reconhecia com clareza espiritual assustadora. E eu te pergunto agora sem rodeios, o que é a primeira coisa que seu coração diz ao despertar? Não o que sua boca fala, não o que seu corpo faz, mas o que sua alma murmura. Porque há quem acorde e diga por dentro, mais um dia e com suspiro cansado, que luta, com peso nos ombros, não vai dar certo, antes mesmo de tentar. Estou sozinho, mesmo cercado de Deus. Minha vida não muda, como sentença. E quando essas palavras são suas primeiras sementes, o dia inteiro colhe espinhos. Padre Pio dizia, ore, espere e não se preocupe. A preocupação é inútil. Mas quantos acordam entregando sua primeira respiração à preocupação? Quantos abrem os olhos oferecendo seu pensamento não a Deus, mas ao medo? Quantos começam o dia acreditando mais no fracasso do que na providência? E este é o gesto oculto. O gesto que bloqueia a bênção não está apenas nas mãos, está no coração. É acordar e permitir que a ansiedade seja sua primeira oração. É abrir os olhos e entregar-se antes mesmo de combater. É dizer, não posso, antes de dizer, Jesus, eu confio em ti. Talvez você nunca tenha percebido, talvez tenha achado normal, mas nada no espiritual é normal, tudo é portal. Imagine agora como se você estivesse diante de Padre Pio no confessionário, aquele olhar profundo que enxergava pecados sem que fossem ditos. Ele não ouviria apenas seu relato das quedas, ele perguntaria sobre o seu despertar. E talvez, apenas talvez, você perceba que nunca consagrou seu primeiro pensamento ao Criador. E o que acontece quando você não consagra? É como iniciar o dia com uma porta aberta para o ladrão. É como entrar numa guerra sem espada. É como caminhar no escuro sem chama na mão. O inimigo sabe disso. Ele sabe que muitos rezam depois, mas poucos rezam primeiro. Ele não teme devotos eventuais. Teme devotos vigilantes, aqueles que levantam com o rosário antes que o mundo se levante contra eles. Você já parou para pensar por que existem dias em que tudo dá errado desde cedo? Porque uma pequena contrariedade já tira sua paz, porque uma palavra mal interpretada já gera tempestade, porque o humor oscila sem explicação. Talvez seja justamente porque você não blindou o coração na aurora, não desenhou o sinal da cruz sobre sua vida antes que o dia lhe tocasse, não chamou o céu antes que o mundo batesse a porta. E não se culpe se isso reflete sua vida. Você não está ouvindo isso para ser acusado, mas para ser despertado. Acordar não é apenas abrir os olhos, é abrir a alma. Agora escute com profundidade. Padre Pio dizia que cada manhã era um campo de batalha invisível, que Deus derrama graças diariamente, mas poucas são recolhidas. Porque quem desperta sem oração, desperta desarmado. E quem desperta desarmado, entra na linha de tiro. Quantas bênçãos você talvez tenha perdido assim? Quantos milagres estavam às portas, mas seu coração não abriu? Quantas respostas aguardavam apenas um gesto, uma palavra, um Senhor, estou aqui. Não estou exagerando. O espiritual não exagera.
Ele revela. Você já imaginou como seria se, no minuto em que você acorda, o céu aguardasse uma palavra sua? Como um pai que observa o filho abrir os olhos, esperando que ele diga: "Bom dia, meu Deus." Mas muitas vezes o filho diz primeiro: "Tenho medo, estou atrasado, não vou conseguir." E o céu se entristece não por falta de amor, mas por falta de entrega. Por isso, guarde isso com seriedade. Nunca permita que o seu primeiro sentimento do dia seja desespero. Nunca permita que seu primeiro pensamento seja derrota. Nunca permita que a ansiedade seja sua primeira oração. Se acordar e já sentir peso, não permaneça nele. Respire. Feche os olhos novamente e diga: "Jesus, toma conta." Essas 3 palavras curam manhãs, resgatam dias, salvam almas. Mas ainda há algo maior, algo que Padre Pio vivia e ensinava, não apenas com palavras, mas com suor e sangue, e que muitos hoje esquecem: o rosário ao amanhecer. Não apenas rezado mecanicamente, mas oferecido como arma. Rosário não é colar, não é ornamento, é espada. Você já viu um guerreiro começar o dia sem afiar sua lâmina? Padre Pio rezava dezenas e dezenas todos os dias. Chamava a Virgem de Minha Senhora, minha mãe, meu socorro nas sombras. Ele sabia que, ao acordar, o inferno já tentava cercá-lo. Mas ele não começava desprotegido. Ele começava armado. E agora eu te pergunto com sinceridade que corta: você começa o dia armado? Talvez você se sinta pequeno, fraco, distraído. Talvez a vida tenha te ferido e você despertou tantas vezes sem fé que perdeu o hábito. Mas é por isso que Deus te trouxe até aqui. Não para ouvir uma palestra, mas para receber um chamado. Fique atento às sensações internas agora. Talvez algo dentro de você esteja queimando, pulsando, abrindo. Porque o Espírito Santo toca com fogo suave. E ele está dizendo: recomeça, reacende, retoma a vigilância, volta ao combate. Padre Pio sempre alertava: o coração que não vigia se entrega sem perceber, e a vigilância começa ao despertar. Se você quer reordenar suas manhãs, se deseja que a primeira luz do dia seja bênção e não peso, proteção e não ataque, paz e não ansiedade, então faça um compromisso espiritual agora mesmo. Amanhã, ao acordar, antes de falar com qualquer pessoa, antes de tocar em qualquer objeto, antes de abrir a porta para o mundo, coloque a mão no peito, faça o sinal da cruz devagar e profundamente e diga: Senhor, este é o teu dia. Conduz meus passos, guarda meu coração, recebe minha primeira respiração. Essa será sua chave, seu escudo, sua armadura. Mas eu sei, e talvez você também sinta, que falta um elemento ainda mais profundo. Algo que Padre Pio considerava indispensável para a proteção espiritual. Algo que muitos cristãos ignoram e que pode estar sendo exatamente o motivo pelo qual suas orações parecem não prosperar. Algo tão fundamental que, sem ele, até o sinal da cruz perde força no combate. Algo tão sério que, se estiver ausente, Deus tenta derramar bênçãos, mas o vaso está rachado. E eu vou revelar isso agora. Agora chegamos onde poucos chegam. O ponto central, o lugar onde a fé se decide, onde a luz vence ou o inimigo sorrateiro permanece. Porque até aqui você compreendeu o valor do primeiro gesto com o corpo, compreendeu o poder do primeiro pensamento da alma, mas existe algo ainda maior, algo estrutural, invisível e decisivo. Padre Pio repetia com severidade amorosa: a alma que não se confessa é como uma casa sem portas. Repare na profundidade disso. Você pode acordar e fazer o sinal da cruz, pode elevar o pensamento a Deus, pode até segurar o rosário entre os dedos pela manhã. Mas se você vive com portas abertas espiritualmente, o ladrão entra, e é aqui que muitos perdem a bênção. Aqui está o gesto mais perigoso de todos ao despertar: acordar e continuar vivendo sem reconciliação. Levantar sem arrependimento.
Iniciar o dia carregando pecados que não foram entregues ao altar. Porque o gesto que bloqueia a graça não é apenas físico, não é apenas mental. O gesto mais mortal é acordar e não querer mudança. É amanhecer com o mesmo coração endurecido da noite anterior. É levantar sem buscar confissão, sem arrependimento, sem conversão. Padre Pio sabia, o maior ataque do demônio não é tentação, é anestesia, é quando a alma para de lutar. Quando a pessoa se acostuma com a falta de Deus. Quando já não sente falta da confissão, da Eucaristia, do rosário, da vigilância. Quantas vezes o mal não vence por impacto, mas por desgaste? Quantas vezes não derruba, apenas esvazia? Quantas vezes o silêncio do pecado não confessado faz o céu parecer distante? E talvez essa seja a realidade de alguém agora. Talvez exista algo dentro de você que não foi colocado aos pés do Senhor. Talvez você ore, mas ora com bloqueio. Talvez desperte, mas desperta com correntes. E Padre Pio intercede justamente para quebrar esse ciclo. Ele dizia: a salvação passa pela humildade, a graça passa pelo arrependimento, o milagre passa pela entrega. E se você acorda sem entregar, se acorda sem arrepender-se, se acorda carregando culpas, mágoas, vícios, rancores, o dia nasce, mas a alma não nasce junto. Não importa quanto se reza no dia. Se o coração permanece fechado, a graça não entra por completo. É como tentar iluminar uma casa com janelas seladas. Há luz, mas não há passagem. Então, meu querido irmão, minha querida irmã, olhe para dentro agora com coragem. Há algo que você precisa confessar? Existe uma ferida, um hábito, uma culpa, um pecado que você tem escondido de Deus ou apenas adiado? Não tenha medo. O medo é a ferramenta do inimigo. A confissão não é humilhação, é libertação. É a porta que Deus não força, mas que espera ver você abrir. E aqui está a revelação final deste alerta espiritual. Começar o dia sem reconciliação com Deus é o gesto mais perigoso. É o despertar mais vulnerável. É o bloqueio invisível da bênção. Porque se o pecado fica guardado, a graça bate, mas não permanece. Deus derrama, mas o vaso não retém. A bênção chega, mas o coração não sustenta. Por isso, escute como quem escuta a própria alma falar. Não espere a queda para buscar confissão. Não espere o desespero para correr a Cristo. Não espere o abismo para procurar o sacramento. Amanhã, ao acordar, faça diferente. Amanhã, ao acordar, comece limpo. E se não estiver limpo, busque limpeza. Busque confissão. Busque o altar. Busque o perdão. Porque o dia que começa com reconciliação, começa com céu. O dia que nasce com arrependimento, nasce com vitória. O coração que desperta humilde, desperta invencível. E agora, depois de tudo que você ouviu, eu quero que imagine uma cena. Você abre os olhos amanhã. O sol toca a cortina. Há silêncio no quarto. Seu corpo respira. Sua alma espera. Mas desta vez é diferente. Em vez de tocar o celular, toca o peito. Em vez de pensar no medo, pensa em Deus. Em vez de carregar culpa, entrega. Em vez de levantar apressado, consagra. Você se senta na cama, faz o sinal da cruz com devoção profunda e diz: Jesus, eu te ofereço este dia. Purifica minha alma, conduz meus passos, habita meus pensamentos. E antes de se mover, você perdoa. Você respira, você renasce e o céu sorri. Padre Pio se inclina do alto da glória e sussurra no seu espírito: a vitória começa na aurora. E você sente: algo abriu, o peso caiu, a alma clareou, a bênção encontrou caminho, porque agora as portas estão abertas, o vaso está inteiro, a casa tem luz, a alma tem dono. E assim, meu amado, minha amada,
Termino este chamado com força, com autoridade espiritual, com amor que salva e convoca. Vigie seu despertar, consagre sua manhã, entregue o primeiro gesto a Deus, e nada, absolutamente nada, poderá roubar sua bênção. Se esta mensagem tocou você, se algo dentro de você mudou, então faça agora um ato público de fé. Escreva nos comentários como selo espiritual, como oração viva, como compromisso diante do céu. Senhor, o meu primeiro gesto do dia será teu. E depois respire e compartilhe esta mensagem com alguém que você ama. Pode ser que seja exatamente essa palavra que resgate uma alma que está perdendo batalhas no escuro. Ajude esta luz a alcançar corações. Deixe que o Espírito Santo circule. Inscreva-se neste canal. Aperte o like, compartilhe. Torne-se instrumento. Porque quem espalha luz nunca caminha na sombra. Que Santo Padre Pio interceda por você. Que o sangue de Cristo cubra sua casa. Que Maria Santíssima coloque seu manto sobre seu descanso e seu despertar. E que o próximo amanhecer seja o mais santo da sua vida. Que Deus te abençoe e te faça novo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.